participação do movimento indígena na elaboração do programa de governo durante a eleição do presidente Lula em 2002 gerou expectativas entre as lideranças e organizações indígenas de que o governo recém-eleito iria garantir uma nova política indigenista. Passados 2 anos, no entanto, a expectativa virou frustração. A efetivação dos direitos indígenas ficou longe dos compromissos assumidos pelo então candidato no caderno Povos Indígenas do programa de governo. Em 2004, a tão almejada nova política indigenista havia ficado no papel e o tratamento dado aos direitos indígenas teve a marca da indiferença e do desrespeito, quando não de retrocesso. Aumentaram os atos de violência e o assassinato de lideranças. Vimos uma paralisia na regularização das terras indígenas, a situação de caos na saúde indígena, a falta de implementação da educação escolar diferenciada e a não consolidação de programas de proteção, gestão e sustentabilidade das terras indígenas. Sob a influência de uma política indigenista marcadamente tutelista, autoritária e antidemocrática, o Estado brasileiro mostrou-se mais uma vez incapaz de lidar com a pluralidade étnica do Brasil e de estabelecer políticas públicas diferenciadas para os nossos povos e organizações indígenas. No ano de 2004, por ocasião do Dia do Índio, lideranças indígenas das distintas regiões do país iniciaram uma série de protestos em Brasília contra a política indigenista vigente na época, dando origem ao acampamento Terra Livre e às articulações do movimento indigenista e indígena em prol dos direitos indígenas, materializadas no Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas, FDDI, e na articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB. A partir desta data, teve início uma nova era para o movimento indígena brasileiro. Todo ano, né, desde 2004, 2005, acontece o acampamento Terra Livre, né, que no começo era dado como abril indígena, né, e aí foi transformado isso no acampamento Terra Livre, né, que é um movimento dos povos indígenas do Brasil, né, todos eles, né, reivindicando os direitos, né, que hoje têm constitucionalmente garantidos e não são garantidos pela política, pelo governo federal. E o acampamento Terra Livre não devia ser tratado só como um simples acampamento, mas como o Dia Nacional, né, da grande Assembleia dos Povos Indígenas que acontece aqui na Esplanada dos Ministérios. Porque todo mundo quer vir para o acampamento, porque compreende que o acampamento é uma Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Brasil e é daqui que saem as principais deliberações, né, que repercutem sobre a garantia e o respeito dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Um momento de, eu diria até sublime, onde a presença maciça aqui da comunidade indígena, como é que eu diria, mexe com as estruturas do poder. Agora eu quero saber qual o prazo da FUNAI que os fazendeiros vão ser tirados da minha aldeia, porque nós não queremos mais. Se as crianças no Mato Grosso do Sul estão morrendo, é porque não tem terra. Ao começo desse Terra Livre, no acampamento Terra Livre, ele começou pelo pessoal do Sul, né, lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aquele povo ali. E aí começou-se a agregar-se, né, Coiabe, Apoíme, Arpinçu, Arpimpã, Antiguaçu, Guarani. Quando a gente experimenta a pressão do movimento e a gente percebe que o governo, através dessa pressão, ele começa a se abrir, né, e atender algumas demandas gradualmente, então a gente vai se compreendendo que com a pressão a roda gira, né? Então a cada ano a gente vai aumentando o número de participantes, né? E essas conquistas elas vão se tornando públicas. Os povos nas aldeias, lá nas bases, ficam sabendo. Então todo mundo quer vir, né, para ver como é que é, para dar a sua contribuição.
uma decepção generalizada entre os indígenas e os indigenistas com o governo Lula. O primeiro ano do governo Lula foi problemático, né? Quer dizer, uma falta de diálogo com o executivo, né? Considerando a expectativa que se tinha do movimento indígena, de uma maior abertura do Estado brasileiro, né? Com esse novo governo. Então nós nos deparamos com uma conjuntura política perversa em que aqueles políticos e partidos que eram os antigos aliados da causa indígena, principalmente o Partido dos Trabalhadores, agora era um partido da base do governo e, como partido da base do governo, tinha que dizer amém para muitas das orientações políticas do governo, que não era mais pautada na base histórica e programática do PT, mas agora já num governo de coalizão, e de coalizão com uma parte significativa da direita brasileira e das oligarquias brasileiras que sempre foram contra, né, e lutaram contra os direitos dos índios. Ok, informando que o Charlie 47 aqui na frente do Ministério da Justiça, na audiência dos índios aqui com o pessoal do Ministério, quer sério? Ficar pessoalmente lá e já coordenar o emprego da tropa assim que a manifestação lá iniciar. Calma, tenha calma aí. No começo foi assim bastante difícil porque a gente não tinha ideia como seria essa organização. Então nós pensamos que deveria ser de acordo com a nossa mobilização em aldeia. Foi nesse sentido que foi organizado o acampamento Terra Livre. A primeira coisa é que os índios violam, entre aspas, quer dizer, um espaço, que é o espaço do poder. A Via Campesina, a MST, acabam aceitando e fazer os seus acampamentos a 5 km de distância, a 3 km de distância, e os índios não. Para nós, ou é aqui ou não serve, porque nós queremos dialogar com o poder. E é interessante ouvir também algumas lideranças que dizem, nós também somos autoridades, nós trazemos os nossos caciques, então isso é uma novidade. Um sentimento assim de invisibilidade, por isso que os índios vêm, acampam, reivindicam, fazem seu manifesto, porque eles estão impossibilitados de fazer isso nas bases. Então tem que vir a Brasília, onde é a fonte do poder. Porque o acampamento Terra Livre é a voz do índio brasileiro, né? E quanto mais gente, essa voz se torna mais forte, né? Então, assim, eu acho que é aqui em Brasília que a gente tem que demonstrar para o governo brasileiro, né, para os três poderes, mostrar para o executivo, para o legislativo e para o judiciário, mostrar que nós existimos e que temos direitos e que estamos dispostos a lutar para defender, né, e zelar pelo respeito desses direitos. Que não precisamos estar em um hotel para defender os nossos direitos. E a gente chega aqui, acampa durante uma semana, isso dá uma visibilidade para nós, né, de muita fortaleza, de muita força, né, e de, mais ainda, a organização do povo. Eu me lembro que teve um episódio em 2004 que
primeira coisa, a gente se reuniu em separado para discutir qual seria a estratégia do movimento nesse acampamento. Apareceu essa proposta, a gente vai para a audiência e não sai mais de dentro da Câmara dos Deputados, a gente fica lá até que haja uma audiência com o presidente Lula. E no final do acampamento, na verdade desse acampamento, eu lembro que a gente reuniu e disse, o ano que vem a gente está aqui de volta. E depois desse primeiro acampamento, já são 6 acampamentos, eu participo de todos, na verdade, e houve um crescimento do movimento indígena a partir deste primeiro acampamento. Arpim Sul, Arpim Pan, Arpim Sudeste surgiram a partir de uma abertura que a COIAB começou a introduzir no movimento nacional, se deslocando nas outras regiões. Esse movimento cresceu e está na estrutura que está hoje o movimento indígena. Ele repercute nos tribunais. Retrocesso tanto na questão ambiental quanto retrocesso na questão indígena. Porque antigamente não, até eu me lembro que década de 80, o Guarani lutava ali sozinho. Ali eram fragmentadas, né? Hoje não, hoje é centralizada, principalmente nessa Abril Indígena, onde as lideranças vêm, se juntam e se discute no mesmo espaço. Quer dizer, isso é importantíssimo, né, para nós. O acampamento é um acampamento físico que reúne as pessoas, mas ele tem uma lógica interna que é através de grupos de trabalhos temáticos, né? Tem várias pessoas, vários indígenas que participam de comissões dentro dos ministérios, da educação, da cultura, da saúde, do Ministério do Meio Ambiente, e isso ser levado, ser apresentado para os gestores, né? E eu quero que o pessoal, meu povo, fazer estudo até segundo grau, dentro das aldeias. Eu não quero para meu povo que sair da cidade e pegar o risco dentro da cidade. Eu quero que todos façam. Se alguém pensou que o acampamento Terra Livre veio e depois terminaria e não haveria sequência, se enganou. Cada ano o movimento cresce mais, faz mais pressão e exige respeito e o atendimento das suas propostas fundamentais. Enfim, os direitos dos povos indígenas acabam sendo apreciados, analisados e vistos com outro olhar, o olhar da perspectiva do atendimento. Esse acampamento e a pauta de reivindicação, ela tem sido ouvida, tem sido recepcionada pelo presidente da República, pelas autoridades da República Brasileira, e esse contínuo não pode ser interrompido. Eu acho que a construção de um país, para todos, ele deve ser construído ouvindo todo mundo. Eu acho que isso que o presidente, o Senado, a Câmara deveria fazer, ouvir todo mundo, porque nós somos construídos de ideias, né? A população se entende uma construção de política de ideia, então tem que ouvir os povos indígenas, porque nós não precisamos só de assistencialismo, de paternalismo, nós precisamos junto construir uma política de qualidade para os povos indígenas. Não é só no Senado, não é no Judiciário, é até às vezes no Ministério Público, né? Nós precisamos criar uma cultura, eu acho que isso é a responsabilidade de todos nós, de que os movimentos sociais não são uma ameaça às instituições, né? Muito pelo contrário. Eles que fazem funcionar e fazem as instituições vivificarem, estarem vivas e atuantes o tempo todo. Mas algumas cabeças de algumas autoridades me parece que ainda não mudou. Então é preciso que se vire essa página para que nós possamos, de fato, construir um país diferente e esse governo possa respeitar e possa saber lidar com a pluralidade dos povos indígenas. Obrigado. A gente conquistou a demarcação da Raposa Serra do Sal, homologação de Raposa Serra do Sal, que era uma pauta muito forte em toda essa mobilização, e que também conseguimos a criação pelo governo da Comissão Nacional de Política Indigenista, que essa comissão, o objetivo maior é de transformar ela em Conselho Nacional de Política Indigenista, que o projeto de lei já foi encaminhado ao Congresso, estamos aguardando aí os procedimentos de encaminhamento
desse conselho ser criado. Também temos aí pautada a discussão do novo Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado aí para mais de 15 anos. E é uma tarefa também que foi reconstruída a partir da mobilização nacional. Então, a mobilização nacional também pautou toda essa discussão com o governo, mas também é o fortalecimento do movimento indígena nacional. Hoje nós temos a PIB, que está aqui em Brasília, trabalhando na defesa desses direitos e que continua essa articulação cada vez fortalecendo o movimento indígena nacional. Perto do que tinha antes, que era populações totalmente invisibilizadas, direitos totalmente teóricos, né, em que só um ou outro grupo, o Ministério Público tentava defender. Acho que é um avanço, forçou o governo Lula a ter que retomar parte da sua bandeira de quando da primeira eleição, e é um avanço, né? Eu acho que é uma construção, um caminho. Eu diria até que no caso do Mato Grosso do Sul não se conseguiu avançar, apesar do acampamento Terra Livre no ano passado ter priorizado o Mato Grosso do Sul. Esse ano de novo foi muito forte essa questão do Mato Grosso do Sul, mas não avançou, os grupos de trabalhos continuam parados, os relatórios de identificação não foram concluídos ainda. Não houve solução, mas houve avanço no sentido de que a sociedade em si, eles já começaram a perceber que Mato Grosso do Sul é também uma raposa Serra do Sol, né? Que precisa, mais do que nunca, espaço, porque principalmente os Guarani Kaiowá não têm. Eles estão morando na beira da rodovia. As crianças bebendo água, aquelas águas que ficam empoçadas na beira da rodovia, né? Mas nós estamos denunciando, né? E a partir de lá para cá, a gente conseguiu a nós organizar no sentido de cada vez mais fazer aparecer o problema do nosso estado, nós articulando, criando uma organização a nível de estado, que hoje é a articulação dos povos indígenas do Pantanal e região. Que eu, Terena, sou o coordenador e o vice-coordenador é um Guarani Kaiowá, né? Hoje, o boi vale muito mais do que uma criança indígena. O soja e a cana vale muito mais que um pé de cedro, que nosso país não tem uma política pública para atender a necessidade do ser humano, principalmente para nós da comunidade indígena. Eu espero que pelos dias que eu estou passando aqui, que nós não deixemos esse fórum morrer, que nós não deixemos essa mobilização todo ano morrer do nosso povo, que nós não perdemos não, companheiro, nós simplesmente ganhamos. Ganhamos e mostramos ainda que o governo não está organizado. Agora nós mostramos que eles que não estão organizados para não receber a gente. Após 6 edições, o acampamento Terra Livre é a maior mobilização anual do movimento indígena nacional. Reúne povos e culturas de todo o país para um rico intercâmbio de realidades e experiências, aspirações e demandas comuns. O acampamento obteve um saldo maior, o fortalecimento da articulação do movimento indígena em nível nacional. Esta valiosa contribuição impulsionou lutas conjuntas que possibilitaram conquistas como a criação da Comissão Nacional de Política Indigenista, o processo de consultas para um novo Estatuto dos Povos Indígenas e para uma Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas, a elaboração de um projeto de lei para a criação do Conselho Nacional de Política Indigenista e a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Os desafios são muitos, dentre os quais se destacam a violação dos direitos territoriais dos povos indígenas, a criminalização de lideranças e comunidades,
a implantação de grandes empreendimentos que impactam as terras indígenas e a ofensiva de setores anti-indígenas contra os direitos indígenas no Congresso Nacional. Diante desta situação, o movimento indígena, com o apoio das entidades indigenistas e outros aliados, tem a perspectiva de reforçar suas iniciativas de organização, articulação e luta, visando a promoção e a defesa dos direitos fundamentais e originários dos povos indígenas do Brasil. Corta a língua de quem fala mal da gente! Oi, quebra-cabeça, espalha a semente! Corta a língua de quem fala mal da gente! Oi, bate, rebate, torna a rebater! Vai pisar no lajeado pra não derreter! Oi, bate, rebate, torna a rebater! Vai pisar no lajeado